O Ministério da Cultura, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura apresentam o Mimo Festival. Através da Lei de Incentivo à Cultura, o Mimo foi contemplado também com o Programa de Apoio às Ações Continuadas da Funarte e o Programa de Fomento Pró-Carioca da Prefeitura do Rio de Janeiro. Conta com o apoio da Embaixada da França no Brasil, do Instituto Francês, da Rio Filmes, da Irmandade da Santa Cruz dos Pecados, das arenas de Pro e Jovelina Pérola Negra, do Leão Etíope do Leia, do Futuros Arte e Tecnologia e do Circo Voador. Esse é o Mimo, essa é a 8ª edição no Rio de Janeiro. O Mimo tem 21 anos de existência, já realizou 61 edições entre Brasil e Europa, em 14 cidades do mundo. Então é isso. A realização é da Lu Araújo Produções e eu quero convidar agora ao palco meus queridos artistas. Vou primeiro chamar o Gilberto Porcidônio, porque ele vai mediar essa fala aqui. Gilberto, que é um jornalista maravilhoso, conseguiu essa honra de participar pela primeira vez comigo. O Fórum de Ideias é há muitos anos mediado pela Cris Fuscaldo, que hoje está na Bienal do Livro, que é uma editora, escritora, cantora, mega, né? Maravilhosa. Então, Gilberto, uma honra. Pode sentar aqui, ocupar seu lugar. E eu vou chamar os nossos convidados. Olha, vou te dizer, que honra. Cavi, um nome que hoje não se pode falar de cinema no Brasil sem... E ele é maravilhoso, porque ele é lutador, ele é guerreiro, ele trabalha para fazer as coisas de uma forma incrível. Gabi, muito orgulho pelo que você está fazendo. Inclusive, é uma revolução nesse segmento, porque você está fazendo de forma independente e construindo uma longa trajetória, coberturas como essa, diversos filmes, diversas participações, distribuição, né? Então, é uma maravilha de pessoas assim, desse país. Obrigada pela presença, Gabi. E o Gabi acabou de dirigir na terra de Marlboro. Eu não sei vocês, gente, mas eu, na minha adolescência, ia ver o Marlboro em diversos lugares do Rio de Janeiro. Eu ia para Cascadura, eu ia para o Governador. Ele marca a minha adolescência, a minha juventude, eu acho que de muitas pessoas que estão aqui. Então, Marlboro, é uma honra. Obrigado. A história, é uma honra essa pessoa no festival, no cinema. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Nossa adolescência aí. Boa tarde, gente. Como podemos ver, temos duas pessoas que não tem só, não são na mesma altura, nos sentidos de a palavra altura, mas tem carreiras que muito de resistência, né, de ter fé no próprio trabalho, que é importante. E conforme a gente vai conversando aqui, vocês vão ver que o DJ tem um pouco de cineasta, o cineasta tem um pouco de DJ também. Mas o que eu gostaria de perguntar para vocês primeiro é como se deu esse encontro entre vocês para nascer esse filme maravilhoso na Terra de Marlboro. Então, eu ganhei um edital da Prefeitura de Niterói para fazer uma série sobre música negra no Rio de Janeiro, focando em Niterói. E a gente lembrou que o Marlboro tinha uma relação com o Niterói, a gente não sabia exatamente ainda como ali. Aí cada episódio era sobre um ritmo. Tinha o do soul, tinha o do funk, tinha o do charme, tinha o do hip hop. E aí o do funk, a gente entrevistou várias pessoas. Mas quando a gente foi visitar o Marlboro, antes da pandemia isso, você viu que demora para ser feito, né? A gente começou isso em 2018. Fomos lá conhecer a casa dele lá, o estúdio dele e tal. Foi tão legal, assim, e a gente preferiu focar no Marlboro. E aí, passa o tempo. Na pandemia teve uma live sobre os 50 anos do Big Boy também, que ele organizou. Eu fui lá registrar com o Dom Filó, com o filho do Big Boy, o Leandro Peterson. Aí filmei mais um pouquinho. E aí o filme foi nascendo, assim, aos poucos. Depois de 6 anos, ele finalmente chegou nas telas. Como eu falei para ele, o Marlboro é tão grandioso, assim, é tanta coisa que ele fez,
que o filme é um recorte, né? Não dá para falar de tudo que ele produziu, todos os artistas. Então o filme já está desatualizado, já tem muita coisa nova que ele já fez nesses últimos anos. Então foi o que a gente conseguiu ali, aquele recorte nesse momento. E foi uma homenagem também, porque quando eu tinha 12 anos, eu era atleta de judô profissional. Eu lutei judô, quase que fui para as Olimpíadas, fiz judô desde 7 anos de idade. E eu também não tinha patrocínio, igual no cinema. O judô era a mesma coisa, eu também não tinha patrocínio. Eu resolvi abrir com 12 anos de idade uma equipe de som, Master Mix, para conseguir dinheiro para pagar minhas viagens de judô. E aí, nessa época, o Marlboro já era uma referência. Eu ouvia Big Mix, as mixagens que ele fazia, aqueles medleys, que ele botava 50 músicas em 10 minutos. Eu ficava louco ali. Então ele foi muito tempo uma referência para mim. Nunca imaginei que muitos anos depois eu estaria fazendo um filme, nem sabia que ia ser cineasta, estaria fazendo um filme sobre ele. Então um pouco também traz um pouco a minha, como ela falou, que frequentava os bailes do Marlboro, que viajava. Eu acompanhava o Marlboro pelo rádio e pelos discos, Funk Brasil. Toquei muito Funk Brasil nas minhas festas. DJ Melô do Feira da Cari, essas eram clássicas. A galera estava desanimada, botava lá um Funk Brasil, o pessoal... sempre foi assim. Então, é uma admiração aí. E hoje vendo ele também como não só um DJ, mas como um empreendedor, né? Um cara que está sempre pensando novas formas, novos caminhos. A gente estava conversando aqui agora, antes de começar o debate, sobre inteligência artificial, né? Ele já falou que já está pesquisando, já assinou não sei quanto, já está olhando. Então isso é muito legal dele também. Além do DJ artista, DJ produtor, é o empreendedor, é o cara que está sempre pensando em coisas novas, em inovação, né? Isso eu também admiro nele e tento trazer um pouco para o meu trabalho também. Excelente. No filme, Marlboro, você conta bastante a sua história ali. E, claro, quando a gente fala da nossa história, isso sempre inspira muito as outras pessoas, né? Só que eu ia perguntar como foi que você chegou ao funk. Mas eu vou inverter. Como é que o funk chegou até você? Bom, eu sou de 1977, né? Comecei a tocar em 77. E aí eu sempre gostei de música, sempre fui muito musical. E quando eu era pequeno, até falei em cima para eu queria ser cientista eletrônico, né? Criança. Assim, eu não quero ser cientista eletrônico, eu queria saber. Eu tinha uma ficção minha de dizer, por que o vagalume tem luz e não paga conta? Por que a energia do vagalume? Eu tenho que pegar essa luz do vagalume e amplificar para que as pessoas possam usar a luz sem precisar pagar a conta. Era coisa de criança, né? Tinha essa coisa de querer ajudar, querer criar a partir daquilo, querer inovar, era coisa da minha natureza. Eu descobri a música, comecei a ser DJ. Em 77, a profissão era muito, ainda não tinha um reconhecimento, era o status negativo, né? Falavam que era DJ, pai dava surra, a mãe tirava o dinheiro da passagem para ir para a escola para poder não ir a pé, para poder não fazer o baile no final de semana. E aí, tipo assim, tinha uma namorada, falou que é DJ, já metia o pé, não, você não tem futuro não, sai fora que você não vai lugar nenhum. Então era status negativo, né? E as pessoas falavam, cara, vai ser DJ, quer ser DJ, não, eu quero ser. Mas ninguém conseguiu chegar a lugar nenhum, quem é você para conseguir conquistar alguma coisa como DJ? Eu falei, não interessa. Parece que se eu estiver morando debaixo da ponte, eu vou estar feliz porque eu fiz o que eu quis, porque eu fiz o que eu acreditava. Não importa se isso vai dar certo ou não. E aí, e continuei trabalhando. E tinha, eu falo no filme que ele contou, tinha uma indignação de por que uma boate da Zona Sul, e aí eu, tocando em subúrbio, não tinha como não ser funkeiro, né? Não tinha como não estar no funk. Eu nasci no funk. Mas era o funk internacional ainda, dos bailes de soul, baile de rock, tinha os dois bailes, eu frequentava os dois bailes. A musicalidade de subúrbio é uma coisa muito legal, desde o pagode, reggae, tu vê que a cidade negra era de Belfort Roxo, tu vê que tem toda uma musicalidade no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu ficava assim meio que chateado, porque eu toco para 15 mil pessoas no subúrbio e ninguém fala nada, não tem uma linha Aliás, quando salva uma matéria das páginas policiais, não tem página de cultura falando sobre, não tem rádio, não tem TV, não tem nada, invisível, né? Mas eu não entendia, era uma ingenuidade minha, né? Eu não entendia o preconceito que existia. Uma boate da Zona Sul para 200 pessoas tinha toda a visibilidade que poderia se ter para uma casa de show, um evento, onde DJs tocavam lá, até tinha uma certa visibilidade. E eu não entendi
o preconceito, não estava vendo, não conhecia o preconceito. Para mim, todo mundo era igual. E cada um devia ser reconhecido pelo trabalho que desenvolvia, e não pelo local onde morava, né? Mas tudo bem. Aí quando o Hermano, e eu com essa indignação, né? Por que não tem essa visibilidade? O Hermano, que estava falando que esse é o livro Mundo Funk Carioca, né? Que também fala, ele estava fazendo esse livro, me procurou para poder levar ele dos bares e tal, ele vai me levar uma bateria eletrônica e me entrega. O professor dele, chamado Gilberto Velho, rapaz, você não podia ter dado essa bateria eletrônica ao Malboro, cara. Você acabou de dar o rifle ao chefe indígena. Você pode mudar. Falou, no livro está escrito que ele acabou de dar o rifle ao chefe indígena. Você pode mudar a história do funk por conta dessa bateria. E acabou que realmente mudou, porque com essa bateria foi onde eu falei, caramba, já sei como é que eu vou ocupar os jornais, televisões, página de cultura, rádios. Vou criar os artistas do funk para poder ocupar os espaços onde a gente não ocupa e trazer a visibilidade aos invisíveis, que até então eram invisíveis. Foi esse momento aí que eu fiz as primeiras músicas, fiz o primeiro disco, lancei o primeiro disco. Foi difícil porque o livro do Hermano tinha acabado de sair, o nome do livro do Hermano era Funk Carioca, né? E aí as pessoas, a gravadora, que eu não ia lançar, ela foi independente, aí me convenceram a fazer na gravadora. Então eu queria fazer porque eu sabia que eles não iam entender o que eu estava fazendo. E aí eles queriam que o nome do disco fosse Funk Carioca, por conta do livro do Hermano, Mundo Funk Carioca. E eu falei, não, cara, o nome do disco é Funk Brasil. Funk Brasil, rapaz, não tem funk no Brasil, só tem no Rio de Janeiro. Não tem agora, mas no futuro vai ter. Fala para eles. Como assim vai ter? Não, porque isso aí que eu estou fazendo, não estou criando um grupo, uma banda. Esse é um movimento que eu estou criando. Esse disco que eu estou fazendo, ele vai ser o início de um movimento musical que vai ter em todo o Brasil no futuro. E eu preciso que o nome seja Funk Brasil. Aí cheguei a brigar com a gravadora na época, essa parte não está no documentário. Cheguei a brigar com a gravadora na época, até romper de nós, não vou fazer. Se não for Funk Brasil, eu não faço. Tá bom, então, bota Funk Brasil aí. Só no Rio de Janeiro que tinha os bailes, os eventos, né? Então não tinha no Brasil inteiro os bailes. Então eles aceitaram colocar Funk Brasil e meio que largaram, esse cara é maluco. Aí deixou o Funk Brasil e ao mesmo tempo também o próprio pessoal do funk naquele momento meio que boicotou o disco. Aí eu falo no documentário, por quê? Existia uma máfia dos discos internacionais, dos discos rótulo raspado, que as pessoas vendiam um disco muito caro importado. Era muito difícil ter acesso às músicas. Então, por exemplo, alguém viajava lá para fora, achava 10 discos de uma música boa, trazia os 10 discos, raspava o rótulo e vendia o preço que queria. Por quê? Porque ninguém tinha informação de quem era o artista ou a música daquele disco. E existia toda essa coisa da bombagem. Tinha pessoas que faziam legalizado, outros tinham o comissário que trazia discos, e aí os que chegavam aqui, esses discos eram muito caros, né? Porque, essas pessoas que viajavam eram os influenciadores da época, as pessoas que influenciavam os DJs. E falaram, ninguém toca coisa do Malboro, essas coisas nacionais dele não, isso vai atrapalhar o comércio internacional das músicas. Mas graças a Deus, naquele mesmo ano que eu lançava o Funk Brasil, eu também era campeão brasileiro de DJ. Então ajudou meio a quebrar o boicote que houve na época em relação a não deixar que aquilo acontecesse. Até porque no disco Funk Brasil eu também convidei os dançarinos dos bailes, que tinham concurso de dança nos bailes. Também não está nessa parte do documentário. E aí eu procurei os dançarinos dos bailes para poder, porque eu achava que era um plus para a carreira deles, cantar. O cara estava dançando. Tinha fã-clube, ganhava campeonato de dança, tinha uniforme, ensaiava a semana inteira. Não tem mais para onde eles crescerem a não ser cantar. E aí eu convidei os campeões de dança da época dos bailes para participar do Funk Brasil antes. Ninguém acreditou, falou, não, o negócio de funk nacional não dá certo não, né? Funk não, isso não. E o próprio preconceito, e aí eu tive que praticamente criar os artistas, inventar os artistas, fazer todas as letras. Nunca fui bom de redação. Esse Batata era dançarino? Era locutor de rádio. Batata era locutor da rádio que fazia programa. Entendi. Eu peguei o locutor de rádio, fazia programa comigo, fui criando, inventando os artistas para poder fazer, porque eu sabia que tinha que fazer era uma semente, né? Aquilo era uma semente do que a gente ia dar no futuro. E aí eu fiz o Funk Brasil 1, conseguimos explodir o disco de venda, foi muito sucesso. E aí no Funk Brasil 2,
a gravadora, o pessoal, os diretores, tentaram tirar o disco de mim e botar outro DJ fazendo. E aí o presidente da companhia falou, não, o Amor foi quem acreditou no disco, ninguém acreditou. Inclusive eles tinham pedido até para não colocar o nome dele na capa do disco, com vergonha do disco que estava sendo feito. Aí o disco explodiu, aí eles queriam tirar o disco para poder fazer. Aquelas histórias, dificuldade que tem. E aí, tipo assim, naquele momento uma coisa que não tem eu acho importante pra caramba, quando eu fui campeão brasileiro, ao mesmo tempo que eu estava sendo boicotado pelo movimento funk em não tocar e não trabalhar as músicas, eu recebi propostas muito grandes de rádios de rede. A Manchete, a Transamérica e a Jovem Pan, na época, que tinha programa em rede no Brasil inteiro, elas me convidaram para fazer programa na rádio por ter sido campeão brasileiro. E aí, eu era duro, eu fui campeão brasileiro sem ter tomado disco. É que nem o cara ser campeão de tênis sem ter uma raquete. Então, o que acontece? E aí, eles queriam eu pelo meu título, mas tinha uma condição. E eu ia ganhar assim, de cada rádio tinha uma média de 200 rádios pelo Brasil inteiro. Cada rádio que retransmitisse meu programa ia ganhar, se fosse hoje, R$1.000. Então eu ia ter um salário de R$200 mil por mês inicial. Sem contar os shows que eu ia fazer naquela cidade. Então eu estava de duro, pobre, fudido, para ser milionário de uma hora para outra, por conta do título. Mas essas rádios queriam que eu fosse para essas rádios, eu tinha uma condição. Não podia tocar funk. Por quê? Porque o funk não era nacional ainda, era só Rio de Janeiro. Mas eu falei, cara, de que vale o título se eu não posso carregar minha bandeira? De que vale eu ser campeão brasileiro se eu não posso fazer o que eu acredito? E naquele momento também eu fiquei numa encruzilhada muito grande, né? Porque eu estava com o tênis com o dedo do lado de fora. Ficava com o dedão do lado de fora. Eu não tinha dinheiro para comprar um tênis. O tênis tinha um buraco com o dedo do lado de fora do tênis. Só que eu olhei para o funk e vi a importância social dele. Não só a importância musical, eu tinha todo um planejamento musical. Que eu sabia que eu ia tirar proveito dele porque a capoeira levou 100 anos e ainda não está numa Olimpíada. O samba levou 100 anos. Todo o movimento, o próprio sertanejo levou 100 anos, o forró levou 100 anos. A média de tempo para um ritmo ter reconhecimento e estabelecer é de 100 anos. Eu já tinha uns 27, falei, 127 anos, eu não vou viver para poder tirar. Mas eu sei que eu estou fazendo, quem vai tirar proveito disso são meus netos, bisnetos, que vão lá, eu sou neto do Marlboro, sou bisneto do Marlboro, que fez lá aquele disco lá atrás. Eu sabia que o que eu estava fazendo não ia conseguir tirar proveito, né, colher os frutos, vamos dizer assim. Colher os frutos daquilo que eu estava plantando. Eu estava plantando para a posteridade, para o futuro, não para mim. E aí o que acontece? E aí a rádio Manchete, eu disse não a todas as rádios, porque a importância social do funk, que na minha visão, ia tirar pessoas da marginalidade, ia ajudar as pessoas a ter uma boa vida, ia ajudar famílias. No meu plano, o funk vai salvar vidas. E acho que a vida das pessoas é mais importante do que a minha. Então, eu acho que eu pude ajudar, eu podia mudar de vida ali. Só que eu ia deixar muitas vidas para trás. Então eu tinha que tomar uma decisão, ou era a minha vida ou era a vida de todos. E eu resolvi naquele momento cuidar da vida de todos. E abraçar o projeto e falar não para as 3 rádios. A Manchete foi, olha, fala o seguinte, então você veio para a Manchete, seu programa não vai ser rede, você vai ganhar muito menos, vai fazer programa só no Rio de Janeiro. Perfeito, é isso mesmo que eu quero. Aí eu fui para a Manchete, foi o líder de audiência, inclusive a novela Malhação foi criada graças à audiência que eu tinha no programa no meio de tarde. Era tanta audiência, porque quem tem um pouco de rádio sabe que a cor do rádio, o universo de rádio, o pico dele é de meio-dia a 1h. Depois a rádio cai e sobe o universo de televisão, que o pico de TV é de 8 às 9 da noite. Eu conseguia mudar a curva do universo de rádio 5h da tarde, quando o meu programa começava. Porque todo mundo ia para a rádio ouvir o meu programa. Aí eles fizeram uma pesquisa, agora fizeram uma pesquisa, viram o público jovem e resolveram criar a novela Malhação para poder segurar o público jovem na televisão nesse horário de 5 às 7. Não adiantou nada. Malhação foi um sucesso e o programa continuou muito audiência. Então o que acontece? Então, tudo é sempre muito difícil, né? E estrategicamente. E aí eu fiz o Funk Brasil 1, fiz o Funk Brasil 2, e fui começando a lançar os artistas de cada Funk Brasil, porque a ideia do Funk Brasil era uma coletânea para lançar os artistas. No segundo disco, pegar uma nova turma
E aquele primeiro disco, cada um participa da sua carreira solo. No segundo disco, lançar novos artistas e cada um participa da sua carreira solo. No terceiro disco, novos artistas, novas tendências e cada um participa da sua carreira solo. Assim eu ia criar um movimento. Não ia ser de um... Por isso que foi, não podia ser um grupo, não podia ser uma banda. Tinha que ser um grupo de lançamento, de apresentação de artistas para encher o movimento, para criar um movimento musical. E aí foi assim que minha história chegou no funk. Pergunta? Não, na verdade, não é uma pergunta, deixa um registro aqui. Que mais ou menos nos anos de 2003, 2004, eu trabalhava no Jornal Dia. E o Tim Malboro fazia um programa lá na SBT no Dia, muito legal, eu curtia bastante, com 48 anos. E eu recebi a minha prima, que hoje está com 33 anos na minha casa, e ela falou que o sonho dela era conhecer esse cara. E aí eu peguei, trabalhando lá no jornal, eu tinha acesso, eu subi, fui no andar da rádio, e aí cheguei lá, o Malboro recebeu a gente assim, com um carinho enorme. Cara, você eternizou um momento na vida da minha prima. Obrigado, obrigado. Ela teve o primeiro momento que falou sobre esse evento. Então, assim, só para... As minhas filhas estão aqui, minha sobrinha, mas de uma outra geração também. Quando eu vi você aqui, eu falei, vamos parar, porque vale a pena ver a história desse cara. E elas estão aqui, ó, meio que de boca aberta, eu fiz você no lado dele. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Manda um beijão para sua prima. Hoje eu recebi uma mensagem, não sei se eu vou conseguir mostrar para todos vocês aqui, de um cara lá no interior de Pernambuco, o cara falando, e eu fiquei, cara, até emocionado. É um senhorzinho que estava tocando um funk, inclusive é o funk que encerra o documentário. Sul América, E está tocando a música, ele falou, não, que o Malboro no interior de Pernambuco, né? E ele falou bem de mim, falando que eu sou o cara, falando o quê? Aí eu ficava, não, o DJ é Alok, que é Alok, nada, Malboro é que é o cara, não sei o quê. Eu fiquei falando assim, rapaz, ele vestiu minha camisa fervorosamente, assim, cara, no interior de Pernambuco. Aí o cara que me mandou o vídeo dele, eu falei, cara, me dá o endereço dele, o telefone dele, alguma coisa, eu vou mandar para ele boné, camisa, de Malboro, para poder... Pô, cara, lá no interior de Pernambuco. E aí eu fiquei, cara, e coincidentemente é a música que encerra o documentário. Eu fiquei, caramba, que legal, cara, como é que pode assim, né? Como é que o mundo... Eu acho que não existe coincidência, cara, existe destino, né? Sincronicidade. Sincronicidade, destino, porque eu achei muito legal o documentário encerrar com a música e parece que essa imagem do vídeo do cara falando no interior de Pernambuco podia fazer parte do filme, cara, no final. Me mandei que a gente falou na versão. Essa música ela é muito Emblemática. como Chochorei, né? Achei o vídeo. Não sei se... Será que vai dar para não ver? Bota no microfone. Deu para ver? Tracunhaém, Pernambuco. Tracunhaém, Tracunhaém, Pernambuco. Tracunhaém. Aí tu vê onde é que a cultura chega, né, cara? Onde é que a música chega, né? Onde você chegou, DJ? Porque é o seguinte, você quando abriu aí falando que não aceitou
mesmo estando com o dedo na meia furada, não aceitou a proposta para você abrir mão do seu objetivo, da visão que você tinha, é tanto que você citou, para todos, não é só para mim, é para todos que eu estou fazendo. Então, esse senhor, esse que está aqui com a família, são os todos que você realmente, entendeu? Você abriu para todos. Então, tá aí o resultado. Ele não abriu mão. Mas O resultado não é teimosia. Então, isso não é teimosia. isso é capricorniano é cabeça gorda. O mais interessante é que o funk, eu também faço música eletrônica, mas misturo com house, com samba. E eu fiquei na Espanha um tempo morando lá, onde eu lancei o Samba House, e aí eu te encontrei lá no Pachá de Achar é. Lembra? Você maroto. E aí fiquei muito emocionada de ver o funk chegando, né? Isso não é Quando muito veio da da Europa, 90, década de 90. anos 90. E também já estava rolando em Paris também, no Favela Chique. Eu toquei lá também. É. Chique. Então, Toquei no Dia de la Musique também, que é o dia que Praça Pública faz shows de Praça Pública na França. e como é que chegou lá o funk? Aí eu queria saber isso com você. Eu já quando vi, o senhor já estava lá. Depois, né? Você vai contar depois, né? Então tá. Pode. Mais tarde, vai. Vamos continuar aqui de pé. Só temos uma perguntinha. DJ Moro, eu quero, em nome da comunidade estadual, na hora, né? Comunidade estadual, quero dizer para você que você atravessou gerações, né? Obrigado. E mudou muitas vidas, principalmente a minha. Eu não vou revelar a minha idade, mas eu super bom. E você foi a voz das favelas na época para a gente, né? Essa desigualdade social. Nessa época, você, através das suas mensagens no funk, você conseguia transmitir o amor, transmitir aquilo que a favela precisa ser ouvida na sociedade. E a sua fama, cara, chegou a atravessar várias classes sociais, né? Eu não esperava entrar aqui hoje, e quando eu vi você, fiquei emocionado, porque você é um cara que não merece ser esquecido, não. Se depender da comunidade, você vai ser sempre lembrado, e você sempre tem essa humildade. Eu já conheço você, não tenho intimidade, mas já acompanhei suas apresentações há mais de 30 anos atrás, e você continua sendo mesmo um cara humilde, Obrigado. um cara simples, e faço votos que Deus te abençoe, e seu nome ele tem que ser imortalizado, você é o cara. Obrigado. Cara, mas as pessoas ficam assim. Eu, graças a Deus, tenho entrado em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Tipo assim, o carinho, porque as pessoas sabem que meu objetivo de estar lá é de ajudar, é de dar oportunidade, de descobrir talento. E, tipo assim, para mim é uma satisfação muito grande, cara, saber que você é a luz de alguém, que você pode dar luz e iluminar alguém. Isso, para mim, é a maior recompensa que se pode ter. E em relação à minha maneira de ser, eu nunca quis ser famoso, eu nunca quis ter fama, eu nunca quis ter nome. As pessoas ficam assim, cara, você tem noção do tamanho que você é, tem relação... Não, cara, não tenho, nem quero ter. Porque as pessoas às vezes se iludem. Porque tudo é muito passageiro, tudo é muito momentâneo. Tem gente que se empolga e se ilude, se achando que é melhor que as pessoas, porque tem missões diferentes. Cada um tem sua missão, cara. Todo mundo aqui, ninguém aqui está aqui à toa. Ninguém está aqui inútil. Todos temos objetivos e missões. A gente cumpre bem nossa missão, se dedica à nossa missão, com certeza as pessoas vão reconhecer. Com certeza aquilo que você acredita, que você tem fé, que você quer fazer, não te torna melhor do que ninguém. Simplesmente é a sua missão que você tem que cumprir com louvor e com dedicação. Então, as pessoas que não te incomoda, as pessoas tirarem foto ou querer falar com você, não, cara, não me incomoda nem um pouquinho. Eu nunca quis, eu vejo muita gente que às vezes luta pela fama, luta por querer estar na visibilidade e quando consegue se esconde. Entra escondido pelos lugares, não quer falar com as pessoas, fecha o vidro. Eu falei, cara, você não lutou pela fama, agora aceita. Esse é o resultado da fama.
Mas a pessoa que nunca quis ter fama e que acaba sendo conhecida pelas pessoas, tem o reconhecimento do trabalho, ela não tem por que correr, se esconder, porque é uma coisa que o respeito que você tem pelas pessoas tem que ser recíproco, cara, tem que ser o via de mão dupla. Afinal de contas, você é o que você é graças a essas pessoas. Então, nada mais justo você dar para elas o acesso o acesso e essa possibilidade de elas estarem perto de você e falar com você. Eu acho que isso é humanidade, né? É ser humano. Então, acho que as pessoas não... É muito engraçado, né? As pessoas que galgam, que lutam pela fama, que querem ser famosas, que querem chegar a algum lugar, e depois elas correm, se escondem. É muito triste isso, né? Felizmente, talvez ela quisesse isso para poder menosprezar as pessoas, né? Para poder se achar melhor que elas. Mas ninguém é melhor do que ninguém, cara. Somos todos iguais em tudo. Não temos diferença. Todos temos vocação. Temos que só descobrir qual é a nossa vocação. Todos temos vocação. Não importa que você não tenha descoberto a sua ainda, não importa a idade que você tenha. Você se dedica a descobrir a sua vocação. Meus filhos estão os dois aí. Cadê? Antônio e Samuel. Cobro deles muito a vocação deles. Aquele ali, está no celular. O Antônio e lá o Samuel, de boné preto ali. Outro dia eu até dei expor pro Samuel. Ele queria ser diretor, escritor e cineasta. Queria ser diretor, escritor e ator. Não é isso, filho? Estava escrevendo um livrinho dele lá. Aí eu falei, aí ele vai entrar no ensino médio agora que fala, né? Aí ele ia falar para mim que ele desistiu. Ele vai querer alguma coisa mais estável, mais segura, que não dependa, que não tenha tanto aventura e tanto. Eu falei, cara, falar isso para mim tá de sacanagem. Porque minha vida toda foi dedicada a não pensar em mim, a pensar em metas, em trabalho, acreditar no que faz. Aí eu falei para ele, cara, você está me decepcionando. Porque você tinha que fazer o que você quer, independente das dificuldades que você vai sofrer. Você vai passar fome, vai passar dificuldade, vai passar por intempestes, vai passar por um monte de problema. Mas você tem que fazer o que você acredita. Aí agora, esses dias, ele mudou de ideia de novo. Aí depois que você vai? Mudou de ideia, voltou, filho? Entendeu? Ele é tímido, ele tem vergonha. Entendeu? Então, eu acho que sempre incentivei meus filhos a fazer tudo que eles estão no coração deles. Faz o que está no coração. Esquece se você vai ter conhecimento, se vai ter dinheiro, se vai ter fama, o que você vai ter. Faz o que o seu coração manda. Se dedica. Não importa o tempo que leve, uma hora você vai conseguir chegar lá. Parabéns. Importante destacar que quando a gente fala de pioneiros, é muito raro você ver uma pessoa que é pioneira aproveitar o sucesso daquilo que ela criou. Então, geralmente o pioneiro ele abre a porta e as outras pessoas que vêm atrás vem depois, né? Porque você já não está nem mais aqui quando a coisa acontece. Mas o que eu dei sorte também, acho que Deus é muito bom comigo, foi que ao mesmo tempo, em 89, que o Funk Brasil é lançado, e eu olhava para frente e sabia que eu não ia tirar proveito, ou eu ia tirar proveito daquela semente, não ia colher o fruto, ao mesmo tempo nasce a internet. E a internet acelera o tempo, a velocidade da informação, a velocidade das pessoas terem conhecimento, a velocidade de tudo. Então, a internet nasce em 89 também, junto com o Funk Brasil. Por isso que eu tive a possibilidade eu falo para as pessoas que eu me sinto um capoeirista que lutou pela capoeira lá atrás, hoje estar participando de uma Olimpíada e ser medalhista ainda. Eu me sinto, né? E com relação ao tempo, eu acho que citaram sobre o tempo de planejamento, eu fazia planos, né? Quando eu tinha meus 27 do funk, por exemplo, era um planejamento. Tudo era passo a passo, momento a momento. As pessoas, às vezes, hoje me pegam como inteligência artificial. Eu estou estudando muito, tenho uma lista de inteligência, eu já fiz várias coisas. Estou incentivando meus filhos também a mexer com inteligência artificial, que eu acho que vai ser o grande boom, né, da próxima. A inteligência artificial é como o nascimento da internet ou o nascimento da eletricidade. Eu faço essas comparações porque vai mudar o mundo através da inteligência artificial. É a minha visão. E as pessoas ficam assim, rapaz, tu faz plano para 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos,
Já parou pra pensar que você tem 62 anos? Eu falei, não importa, cara, eu vou ficar fazendo plano para 50 anos, não importa se eu vou estar vivo daqui até lá. Meus planos, eles não param, minha mente, ela não para de planejar. Entendeu? Eu consigo estar sempre olhando na frente, sempre olhando adiante, sempre olhando o futuro, sempre olhando... Infelizmente, só vou ter 100 anos. Mas, ou perto disso, né? Não sei. Eu não bebo no fundo, graças a Deus, sempre usei o fone baixinho para não estragar o ouvido no DJ, né? Nova gente usou o fone muito alto. Meu fone, ninguém consegue usar o fone do volume que eu uso. Por quê? Lá atrás, eu vi que se eu não preservasse meu ouvido, eu não ia ter tempo de DJ. Então, quando eu comecei, eu usei um fone muito baixo para mixar, para preservar meu ouvido lá atrás. E eu ouço muito bem, produzo isso que eu estou fazendo. A maioria dos DJs da minha época perderam a audição. A maioria perdeu a audição. E eu não perdi. Por quê? Porque a minha visão lá na frente. E isso é importante, sempre olhar na frente. Excelente. Gabi, por filmar Marlboro, seu habitat, vocês sabem que quando a gente está querendo fazer um trabalho de registro, a gente fica com muito medo de que vai ter pouco material. Só que nesse caso você tem excesso de material praticamente. Então, como foi conviver para no universo de Marlboro para conseguir trazer a essência dele que está no filme? Então, quando você vai fazer um filme, um documentário, normalmente você acompanha a pessoa durante muito tempo, né? Eu fiz um documentário chamado Cidade de Deus, 10 anos depois. Eu entrevistava os mesmos personagens assim, umas 5, 6 vezes, porque sempre buscava informação nova. No caso do Marlboro, eu fui só uma vez só. Mas é isso, ele é uma usina de ideias, de falas. Ele é um cara que gosta de falar, um cara que gosta... Ele se dá bem com as pessoas. Ele foi radialista, né? Tem essa carisma toda. Então, no meu caso, eu fui uma vez lá, e já tinha um material para fazer uma série. Depois eu voltei de novo, teve uma live durante a pandemia, e filmei mais um pouquinho. Mas eu acho que é isso, a história do Marlboro é muito maior do que esse filme que eu fiz. Ali é só um fragmento, é só um pedaço. Daria para fazer muitos filmes sobre o Marlboro. A dificuldade que eu tive, na verdade, até foi bom, que ele mora muito longe de mim. E aí, para chegar lá, era quase uma viagem mesmo. Terra de Marlboro. E aí foi uma vez só lá, passando o dia todo lá, e com esse dia a gente conseguiu fazer o filme, assim. Ele estava falando, agora ele está botando o material dele na internet, então os próximos cineastas que quiserem fazer um outro filme sobre o Marlboro vai ter acesso a entrevistas, outras lives, outros... Isso é legal, porque eu acho que vai expandindo o conhecimento, mais pessoas vão conhecer o trabalho dele, e é isso, o documentário também tem essa coisa da informação, né? Eu acho que esse meu filme, ele nem é tão, assim, falando em termos de cinema, não é tão cinematográfico, mas ele é uma espécie de um documento, assim, né? Acho que as novas gerações vão ver o filme assim, cara, a importância dessa pessoa, quem foi esse cara? Se não fosse ela, que nada disso teria acontecido. Então é um filme que tem uma importância, assim, de registrar uma pessoa, mas registrar também uma geração, registrar uma época, uma música. E esse pensamento dele foi sempre para frente também, né? Que é muito legal, assim, né? Você está sempre em buscar o novo, né? Inovar. Nunca se contentar com o que você sabe, sempre querendo saber mais, descobrir coisas novas. Isso é muito rico, isso é inspirador, né? Então, mesmo uma pessoa que não gosta de funk, talvez veja o filme e se inspire, assim, isso é muito bom. Maravilha. E, Marlboro, você falou sobre Sinistra, que era carioca, é praticamente uma música regional nossa, se puder falar assim. E o funk se tornou uma música regional brasileira, que praticamente em cada cidade tem o seu tipo de funk, cada cidade tem o seu tipo de batida de levada, de artista de cena local no Brasil inteiro. Hoje como você observa essa maior profissionalização ou também essa não profissionalização indo para um lado assim, melhorou, o que piorou, o que pode melhorar? Bom, eu acho que, assim, tipo, a ideia do funk, eu fui crescendo nisso durante o lançamento dos discos que eu estava observando,
por isso que o nome era Funk Brasil, no disco, que eu sabia que o funk ele ia se adaptar às regiões, ele ia se adaptar aos locais onde ele fosse produzido. Porque música de cotidiano, música do dia a dia, música que as pessoas vivem, do que elas respiram. Então, com certeza, as músicas iam ser contaminadas, porque o funk é uma música camaleão, não é uma música de imposição. Então, a gente chega lá de pó, tem que ser essa batida, tem que ser essa letra, tem que ser também. Ele é música porque as pessoas estão vivendo. Eu falo que os MCs são menestréis da atualidade, porque eles relatam nas músicas aquilo que eles estão vivendo naquele momento. Então, o que acontece? E nós, como povo brasileiro, nós somos um povo misturado também. Mistura de etnias, mistura de culturas. E o funk, guardando as devidas proporções, ele é o reflexo do que é a cultura brasileira. Ele é o reflexo do que é o povo brasileiro. Porque ele não tem... ele é feito de misturas, assim como nós somos misturados. Então, se nós somos um povo misturado, qual é a música que representa essa mistura? Hoje é o funk, que mistura culturas etnias. Você vai ver um funk com samba de tango, o outro vai ter um samba de folia de reis, o outro vai ter uma melodia de samba enredo, o outro funk vai ter uma melodia de forró, o outro funk vai ter um samba do dedilheta, do último lançamento, o outro funk vai ter... E o funk ele vai fazer isso, ele vai se camaleonar entre as culturas e vai absorver as culturas. O que é nós? O que é o povo brasileiro? O Brasil é mistura de etnias, mistura de raça, mistura de cultura. Eu fiquei muito feliz de ver o quanto ele se adapta. Tu vai para o Nordeste, tem lá o tecnofunk, tem o tecnobrega, tem o funk do interior de Goiás, que é diferente, tem o funk do Sul, então eu fiquei de São Paulo, que já segue uma outra temática, outra batida, e eu fico muito feliz. O Rio de Janeiro, ele é... Eu não conheço cidades no mundo que tenha uma explosão de cultura maior que o Rio de Janeiro. Me diga, por favor, se alguma cidade no mundo conseguiu potencializar tanta cultura maior que o Rio de Janeiro. Aqui nasceu Bossa Nova, Jovem Guarda, o samba, o machixe, o funk. 5 movimentos de reconhecimento mundial nasceram no Rio de Janeiro. Qual cidade que você conhece no mundo que tenha emanado para o mundo 5 vertentes culturais diferentes? Não conheço. Isso porque eu sou especialista em cultura, eu sou especialista em estudo cultural. Mas só que olhar para o Rio de Janeiro, eu cheguei. Eu tenho uma tese minha, mas uma tese minha porque isso não acontece. Mas eu não fiz faculdade, então eu faço uma tese está guardada na minha vida no dia que fizer alguma coisa. Eu explicar, eu dar a minha explicação por conta dessa razão dessa. Mas o Rio de Janeiro não consegue profissionalizar o que faz. Por isso é que eu tinha conseguido fazer com que todos os estados do Rio de Janeiro tivessem funk, dando oportunidade a outros estados, mas São Paulo não conseguia entrar. Por último estado que eu consegui entrar foi São Paulo. Por quê? Porque existia uma resistência em São Paulo em relação ao bairrismo do que se fazia no Rio de Janeiro. E esse bairrismo, eu falei, cara, vou deixar por último, e lá eu vou ter que fazer uma estratégia diferente. Que aí eu queria mostrar o funk. Vou falar, mostrar o funk? Eu pegava levas de funkeiro aqui do Rio. Eu peguei uma casa que fazia as quartas-feiras em São Paulo, chamada Love, fazia o funk lá. Eu peguei, não tinha nada, na quarta-feira eu fazia. O que eu fazia? Eu pegava anos de funkeiro aqui no Rio de Janeiro, de comunidades diferentes, tá? E levava para São Paulo e colocava no meio do povo. Aí o pessoal dançando, eu aprendendo a farsa dele, porque eu não queria que fosse sucesso, eu queria que fosse cultura. Porque fazer moda não é difícil é você criar cultura. E aí eu pegava os novos paulistas no final de semana e trazia do Rio e começava com o Complexo Alemão, depois ia para o Rádio Sol na Tijuca, classe média, e depois ia para o Rádio Rock Café, classe A, B. Então eu fazia uma pessoa de São Paulo, na visão deles, o que foi que era amplo socialmente, como estava no Rio de Janeiro acontecendo. E aí, vários repórteres, várias pessoas que vieram em São Paulo de fome, eu fazia isso uma vez por mês. Até na posse de Gilberto Gil, Ministério da Cultura, foi citada essa iniciativa de
E aí eu consegui, graças a Deus, entrar com o funk como cultura de São Paulo, começou a ter os artistas de São Paulo, começou a ter as músicas de São Paulo, começou a proliferar. Por que eu precisava de São Paulo? Porque São Paulo ele industrializa, ele profissionaliza, ele se organiza, ele vê aquilo como uma fonte de renda e faz com que o funk tenha uma postura profissional comercial. E não só de criatividade ou diversão. E o Carioca tem essa coisa de ver tudo glamour, festa, alegria, que é muito bom, não tem que perder essa característica não. Mas a parte profissional falha, porque eles foram show, não quer saber, está ganhando dinheiro, não quer fazer uma televisão, não quer, como o cara da pipa no alto lá, o da Xuxa lá esperando para gravar, e o cara está aqui falando, deixa eu levar a minha pipa aqui. É porque é a cultura do Rio de Janeiro, né? Tem essa coisa eu não digo ganância, mas aquela questão de ganhando dinheiro momentâneo. Ganhou dinheiro, gasta por tudo. Depois está tudo de novo. Não tem cultura de organização, de aquela coisa financeira, de você se organizar financeiramente. Não tem. Mas isso é da nossa cultura, do nosso jeito de ser. E talvez isso faça também que tenha uma criatividade maior. Talvez seja resultado da criatividade, seja essa forma de apego ao comercial. Seja muito artístico e comercial não fica abandonado. Assim como a pessoa talvez seja muito comercial, ela perde um pouco da criatividade. Eu já li pesquisando sobre isso e eu observei que muitos amigos meus que eram advogados e trabalharam muito tempo na parte burocrática, contadores também, eles só conseguiram desenvolver o artístico dele, ou começaram a pintar, ou fazer escultura, depois que se aposentaram. Enquanto estavam escrevendo, eles não conseguiam ter criatividade. E eu observo também que muitas pessoas criativas, dentro do futebol, do esporte, terminavam pobres. Por quê? Porque perdiam tudo que conquistavam, ganhavam muito dinheiro, artistas que foram muito sucesso, terminam a vida pobres. Por quê? Parece que o cérebro, se ele funciona para a criatividade, ele não consegue ser burocrata. Se ele é burocrata, ele não consegue ser criativo. Deve existir esse estudo dessa divisão do nosso cérebro. Que o cérebro não consegue você ser burocrata e criativo ao mesmo tempo. Essa é a diferença do Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso que o Rio de Janeiro tem uma explosão de criatividade, mas não tem a organização. E São Paulo, apesar de ser muito organizado e muito burocratas, eles não têm a criatividade do Rio de Janeiro. A gente vê isso na cidade, ela mostra isso. Mas a minha tese de por que eu ri assim, eu vou explicar para você. O carnaval é uma indústria carioca. Indústria carioca, sim. Indústria carioca. Uma coisa que deu certo no Rio de Janeiro a nível comercial. Não, mas quanto tempo levou isso? Até existir o sambódromo? Caramba, olha só. E tipo assim, o carnaval, para poder ele virar um sambódromo, ele teve que se desligar da comunidade. Isso foi mal. Porque para poder se industrializar, a comunidade não participa mais. Perdeu o feeling. Por isso eu falo para as pessoas, pô, você não pensa em dia que vai ter um folclore? Pelo amor de Deus, o dia que eu acho legal isso. Mas o dia que tiver, eu não quero que perca a essência, como o carnaval perdeu. São Guerreiro não é mais feito pelas pessoas da comunidade. A rainha não é mais da comunidade. As pessoas, o carnaval perdeu a função social dele. Isso eu acho muito ruim, porque isso desliga. Tu vai no carnaval, eu estava lá esse ano passado olhando assim, não vai nem porque eu fico repetindo, né? Olhando aqueles camarotes, as pessoas ricas, milionárias, eu olhei as arquibancadas meio vazias, o pessoal ainda acredita no carnaval, você vê que eles são resistentes no carnaval, que a pessoa convidar, ou ele está empurrando o carro embaixo do negócio, ou está empurrando o carro, ou ele está lá em cima, muito para caramba do carnaval. Isso não pode deixar acontecer, cara. A cultura é do povo, não é das pessoas que têm dinheiro. E isso precisa que enxergar isso. Vai matar o carnaval se ele não voltar a ser da comunidade. Maracanã também um pouco. Maracanã rolou isso também no Maracanã. Maracanã, não parece que esse Maracanã, mas talvez possa ter. Eu acho importante a industrialização, tanto aqui atrás de São Paulo, para ajudar o funk, porque ele precisa desse profissionalismo. Mas ele não pode se desligar da essência. Não pode. No meu cara, aqui tem um filme chamado LAPA,
que pega a cena de hip hop do Rio de Janeiro. Como ela começou e como ela terminou também. E como muitos daqueles que tiveram naquele movimento, eles pararam, assumiram por N motivos. E um desses motivos é essa não visão comercial sobre o próprio trabalho, que acaba desvalorizando ele, né? E curioso que se a pessoa é artista e ela também não tem essa visão, e hoje cada vez mais é cobrado do artista, do produtor, ter essa visão comercial também. Profissional. É uma coisa que eu falo muito, o pessoal do cinema, né? Já indo pro lado do cinema. Hoje em dia, a gente vê muitos artistas, criadores, gênios do cinema, mas a galera depois não sabe o que fazer com os filmes, né? Não sabe comercializar os filmes, não tem essa cabeça empreendedora. E eu sempre falo pra galera assim, cara, por mais que o ideal você tivesse um produtor para você, tivesse um distribuidor para você, a realidade do Brasil é muito diferente, é muito distante dos Estados Unidos ou da França, que são os principais polos do cinema mundial. Então você acaba tendo que também conhecer também um pouco da distribuição, um pouco da exibição. Não dá para você se contentar em ser só o artista. Tem que buscar também ser o artista, mas também lidar com essa parte burocrática, lidar com essa outra parte, que no caso do cinema é a distribuição e a exibição. Então é uma coisa que eu acho que é importante, assim, sabe? Eu vejo poucas pessoas se preocupando com isso. As pessoas fazem os filmes, depois, e agora? O que eu faço com esse filme? Como eu ganho dinheiro com esse filme? Como eu faço esse filme chegar às pessoas? Esse lado empreendedor, burocrático ou comercial é um dilema. E o pessoal do LEAP era um pouco isso também. Eram muitos artistas muito incríveis também, de várias partes do Rio, mas faltou eles um time empreendedor. Eu filmei a primeira batalha que o Emicida veio fazer aqui no Rio. Era uma batalha do Liga dos MCs, que estavam filmando esse LAPA. O Emicida veio para o Rio, venceu a batalha lá, pensou, quem é esse cara de São Paulo que veio aqui para o Rio e tal? E depois você vê a história do Emicida. O cara fazia os próprios CDs, vendia nos shows dele, foi montando a equipe dele, ele filmava os shows dele, fazia os próprios clipes. Ele tinha essa visão empreendedora e ele conseguiu seguir, crescer e se tornar quem ele se tornou. E caras que estavam à frente dele não conseguiam ter esse movimento, essa sagacidade e ficaram para trás, assim. Então acho que é importante assim, o artista também pensar nesse lado empreendedor, né? Nesse lado comercial também, né? Mas eu acho difícil, cara. A criatividade e a burocracia são coisas que não caminham juntos. E eu não sei se existe estudo sobre isso, mas a pessoa que é muito criativa, Tim Maia, um gênio musical, voz maravilhosa, perfeita, cantava 10 mil vezes do Roberto Carlos. O Roberto Carlos tá rindo dele pra caramba e ele terminou do outro dia, entendeu? É difícil conciliar essa conciliação de talentos para as duas coisas. Ou você desenvolve para um lado ou desenvolve para o outro. Eu, graças a Deus, eu criei 15 personagens. Quem viu o filme do Cavi? Viu? Então, no filme do Cavi, logo que eu comecei a produzir, eu me dividi em 4 pessoas para poder ouvir o que eu fazia. Então, quando eu acabava de fazer uma música, levava dias sem dormir quando era aquela música, eu fazia como produtor. E aí, depois eu ia dormir, acordava e eu vi como os outros personagens, eu vi como radialista. Eu falava, que merda que o cara fez, hein? Puta que pariu, muito ruim. Aí depois eu vi como DJ do Dama. Eu falava, eu não vou tocar esse trabalho não. O produtor achou muito bom. Ele passou dias sem dormir, fazendo a música, achava maravilhosa. Mas eu, radialista, achava merda. Eu, DJ do baile, achava ruim. Puta, que coisa ruim, não quero ouvir isso mais não, não dá pra ver nada. E eu ficava me dividir em 4 para poder analisar e julgar tudo que eu fazia. E em determinado momento da minha vida, quando eu estava nas cujas, dentro do dinheiro, eu vi que entrava dinheiro e saía dinheiro, entrava dinheiro e saía dinheiro. Eu falei, pô, que porra é essa? Vai ficar nada não? Eu não conseguia juntar dinheiro, porque eu gastava muito como eu ganhava muito. Eu falei, cara, vou ter que criar um outro personagem, o burocrata. Vou ter que criar um burocrata para fechar a coisa e aí o burocrata, que não é ele, que é o quinto personagem,
é que freia, é que segura, é que guarda, é que junta, que cria estratégias burocráticas, por exemplo, separado do mal. O governo, ele é criativo, ele pensa no meio, todo mundo da lua, vive sonhando, não está nem preocupado com isso. Mas aí o quinto personagem chega lá, vai gastar isso não, olha o personagem que lá. E controla. E aí acho que foi uma maneira provavelmente de não terminar pobre. Temos tempo para mais uma pergunta. Eu não posso responder mais não. Eu sei que eu estou trabalhando, mas eu queria muito falar. Então, assim, você percebeu que eu estava chorando no início, né? Estava muito emocionada. Porque a minha geração tem 28 anos, mas a minha melhor memória afetiva com a minha mãe que não me viu é dançando funk. Você marcou a minha vida, literalmente, porque a minha vida era um inferno. E o único momento que eu fiquei de felicidade era quando ela me pegava no colo para dançar. E eu acho que você deveria saber disso. Obrigado. Obrigado. É que, para vocês terem noção, é que eu digo, cara, as pessoas não dão muita importância à cultura, não dão muita importância à arte, né? E a arte, ela toca as pessoas. Eu falo muito para as pessoas, eu guardo isso que eu vou falar, porque eu falo sempre e repito para as pessoas. O DJ, ele não toca música. Quem acha que o DJ toca música, está longe de saber qual é a função do DJ. O DJ, ele toca as pessoas através da música. E não toca a música. Toca as pessoas através da música. Isso é que é muito importante. É isso. Valeu. Só uma última mensagem, que é um mantra que eu dou para a nova geração de DJs, para a nova geração de compositores e artistas. E esse mantra eu sempre repito, que isso vai dar efeitos do universo, né? E eu falo para as pessoas o seguinte: somente um funk com qualidade e responsabilidade poderá nos proporcionar prosperidade na longevidade. Para guardar, para poder os organizar. Parabéns. Então, acabou que não respondeu aquela como você chegou na Europa. Queria saber por causa da nossa brasilidade, por causa dessa resistência, por causa de tudo que você falou, né, do início do funk, que foi difícil no Rio de Janeiro, e a gente sabe disso, tem toda essa trajetória que a gente acompanha. E aí eu te encontro lá e me pergunto como é que veio parar aqui. Me conta isso, vai. Bom, Conta pra gente. o funk a gente conseguiu na década de 90 dominar o Brasil inteiro em relação a todos os estados, já tem o movimento funk crescendo, os artistas prosperando, as pessoas fazendo música. Falei, bom, agora está na hora de mostrar para o mundo essa cultura, né? E aí apareceram alguns festivais para tocar, o pessoal lá em Barcelona e tocar transmediário na Alemanha. Aí eu falava, e intervalo de 15 dias entre outro. E aí eu ia fazer esses festivais, e o meu cachê aqui no Brasil já era um cachê alto. Só que chegava lá, eu não queria day-off. O que é day-off que eles falam? É dia parado. E eu falava, eu coloco para tocar até na biosca, até qualquer lugar, você me quer lá para tocar, mas eu não quero ficar parado. Mas como é que vai pagar o seu cachê? Eu disse, não, cara, eu estou na Casa Bahia, paga quanto quiser, quer pagar quanto, levar o velho, quer pagar a Casa Bahia, quer pagar quanto. Não importa para mim, vou falar para cá, o importante para mim que eu vou tocar. Então, a primeira vez que vai fazer um festival, toquei um festival de dança na Colômbia, toquei na Holanda, toquei na Inglaterra, fiz festivais, toquei no Japão mais 2 vezes, lancei disco no Japão, lancei disco em Portugal, uns 4 em Portugal, lancei na Inglaterra disco também. Lancei disco também na Itália. Então eu consegui, graças a Deus, lançar nessa minha peregrinação. Essa coisa que ele não tem legal, que as pessoas vão para esses lugares para fazer turismo. E eu não fazia turismo, eu ia para trocar. Eu dormia, acordava para ir tocar, no dia seguinte dormia, acordava para ir tocar. Porque eu estava sempre, na verdade, abrindo porta para um monte de gente que vinha atrás. Então a minha peregrinação por esses lugares é exatamente para poder mostrar a cultura às pessoas. E um fato muito engraçado aconteceu na Eslovênia. Eu toquei com muito sucesso, e era muito engraçado que as pessoas já estão no final da frase, né?
eles não falavam português, e só conseguiam falar no final das frases. Eles são preto, favelado, garoto toca, ninguém está parado, são vistos todas as frases. Parecia a gente na década de 70 do improviso, né? Fingindo que fala inglês tratando as músicas dos bairros. Eu até vivi ao contrário, né, naquele momento. E aí, de dia, eu estou com umas batidas boas pra caramba, e que abriu a festa para mim, eu falei, cara, preciso colocar algumas coisas, umas batidas aí, vai servir para fazer música lá no Brasil. No dia seguinte, marcamos para me gravar algumas coisas para ele gravar algumas coisas para mim. E ele era musicólogo. No Brasil nem tem musicologia no Brasil, na época não tinha, não sei se já tem já. Mas universidade tem. Musicologia agora tem? Na época não tinha musicologia. E eu, musicologia, musicólogo, não sabia que existia. Eu perguntei para ele por que estava acontecendo e expliquei para ele as dificuldades que eu tinha nessa peregrinação minha de tocar todo dia, tocar toda hora. Eu estava tentando descobrir como eu estava ouvindo. Porque eu estava no Brasil, eu sempre imagino sobre o meu ouvido. Eu sempre fazer como pilotar as músicas, porque eu vivo que é a minha cultura, né? Mas lá, eu não sabia como eles estavam me ouvindo. E para mim era um voo cega. Rogério Simone, eu tocava, agradava, mas eu estava feliz, porque eu não conseguia saber como eles estavam me ouvindo, né? E aí ele me deu uma explicação que me ajudou muito a não fazer mais voo cego. Ele falou o seguinte, o mundo inteiro respeita muito o Brasil pela musicalidade que o Brasil tem. O Brasil é muito musical. E lá, quando o jazz, por exemplo, que a gente tem o jazz, a bossa nova como uma vertente brasileira do jazz. A gente tem o samba da África, que foi no Brasil, virou uma outra coisa. E a gente sabe que o Brasil reformula as coisas, com a mistura de cultura que vocês têm, eles acabam mandando de volta para o mundo alterações nas culturas, com elementos de fusão muito legal. E quando a música eletrônica explodiu no mundo, a gente ficou esperando aqui no Brasil uma música eletrônica muito legal. A gente não sabia o que era. Cara, a música eletrônica no Brasil vai ser muito boa. Só que eles vão no Brasil, vão pesquisar sobre a música eletrônica brasileira, e aí ninguém mostrava para eles o funk, porque eles jogavam aqueles voltados do Sul, e eles só sabiam levar eles na escola de samba. Gringo, vamos levar para o samba, vai levar para o samba. Porque o samba teve um auge dessa coisa da pesquisa internacional. Mas o funk era um movimento tão discriminado que o pessoal daqui não achava que aquilo pudesse ser interessante para eles. Eles falaram que isso também foi muito bom, porque eles diziam o seguinte: uma panela que cozinha uma comida por muito tempo com a tampa fechada e fogo brando. O sabor dessa comida vai ficar muito melhor do que se ela cozinhasse mais rápido. Então a gente não ter descoberto o funk antes fez com que ele apurasse mais o sabor dele. Quando nós descobrimos qual era a panela do funk e levantando a tampa, nós vimos um mundo que a gente não sabia que existia, de quantidade de artistas, de músicas, e que já estava tão desenvolvido, que o preconceito que tinha aqui não deixava eles enxergar o que estava acontecendo até aquele momento. Isso foi muito bom, isso deu características mais originais e autênticas ao movimento, foi de misturar com a nossa cultura. Isso deu foi muito bom. E a partir dessa explicação dele, eu comecei a tocar lá fora, sabendo exatamente como eles estão me ouvindo, eles querem ouvir de mim, ou como eles estão me ouvindo. Isso me ajudou muito essa explicação dele. E hoje a gente tem o funk como a música autêntica visceral brasileira. A música eletrônica brasileira é o funk, dos grupos. Mas foi meio difícil eu entender como eles estavam ouvindo a gente. Né? E foi muito bom o preconceito. Ele falou que foi bom porque manteve o funk não descoberto antes, mas descoberto depois. Depois de apurado, depois mais misturado, mais forte. Curioso como na história do funk ela repete algumas tentativas também de marginalização, né? Já aconteceu com a nossa cultura, né? A música brasileira, já aconteceu com o samba, já aconteceu com os bailes soul, que a polícia cai em cima dele e achar aquilo como coisa marginal, e hoje nós estamos em um novo movimento desse. Isso é uma venda, assim, que tudo no Rio de Janeiro. Olha aí. E a diferença entre o funk e o chá? Aí, velho.
Próximo debate. Como você percebe essa nova onda de marginalização do funk, da música periférica, do trap? Agora o trap é muito parecido com o funk também, né? O trap eu tenho como uma vertente do funk, porque o trap que originalmente nos Estados Unidos é feito, não tem nada a ver com o trap que acontece aqui. O trap que acontece aqui já é uma mistura do funk com o trap, já a influência do trap no funk, ou o funk trepiou ou o trap funkeou, né? Porque teve aquela fusão ali. Então, beleza, mas eu acho o seguinte, vamos lá. Eu não toco música de apologia ao sexo, não toco música de apologia à criminalidade, não toco músicas que... porque eu acho que é um desserviço à própria comunidade, é um desserviço à sociedade, porque a gente acaba promovendo a inversão de valores, tá? Mas eu também não criminalizo o cara que vive lá dentro e canta essas músicas, porque ele está cantando o que ele vive. Nós temos que nos preocupar em mudar a realidade dele, para que depois você não vai conseguir fazer com um garoto que viva com uma classe do alemão, cante garoto de Ipanema. Ele vai cantar garoto do alemão, e não garoto de Ipanema, porque é o que ele vive. Então, não podemos discriminar e querer calar essas pessoas, porque a realidade dele não vai mudar, e amanhã essa realidade dele vai alcançar a nossa. Aí, quando o cara cantava, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, foi lindo, foi maravilhoso, mas era um grito de socorro. Era um grito de socorro porque eles estavam vivendo. Só porque eles viviam, a gente vive hoje. Então, se eles tivessem atendido o grito de socorro, talvez a gente estivesse vivendo hoje o que nós estamos vivendo. Porque o que eles viviam naquela época bate na nossa porta hoje aqui fora, bate bem por asfalto. Então aquele grito de socorro, que foi sucesso, foi hit, mas não foi compreendido na sua essência. Isso que tem que ficar atento. Não adianta calar o garoto, não adianta perseguir, não adianta criminalizar ele. Ele não é criminoso. Ele é menestrel, menestréis da atualidade. Então, relatando aquilo que a gente tem que usar como instrumento de ressocialização, usar como instrumento de resgate. Temos que resgatar as comunidades. Temos que abraçar todos, temos que dar chance e oportunidade, dar emprego. Cara, tem tanta coisa para se fazer e não é feito. Eu digo que, infelizmente, nossos governantes, eles não sabem, são perdidos sobre o que tem que ser feito para que você possa ajudar as pessoas. As iniciativas deles são iniciativas furadas para ganhar dinheiro, para dar golpe ou para corrupção. Nunca para realmente chegar lá e resgatar. Isso é triste, cara, porque tem que se fazer alguma coisa. Olha só, meu sonho. Fazer uma grande Olimpíada no Rio de Janeiro, entre as comunidades, para descobrir talentos no esporte, talento cultural, talentos culturais, talentos de inteligência. Imagina só se essa Olimpíada acontecendo anualmente, só para dar oportunidade às pessoas, oportunidades aos escolhidos, você vai enfraquecer o crime. Porque você vai resgatar um monte de gente que tem talento, tem competência, mas está a serviço do crime. Se você faz isso, você tira essas pessoas, abre o horizonte delas, abre a oportunidade para que elas cresçam e prosperem sem precisar da criminalidade. Entendeu? Não é fácil fazer isso, mas é simples entender o que tem que ser feito. É simples entender o que tem que ser feito. Talvez seja difícil fazer porque você tem iniciativa pública, mas a gente precisa dar boa vontade dos nossos governantes para que seja feito. Cara, a unidade do Rio é um curso de talento, você não tem noção de como tem gente talentosa dentro das comunidades. É um real absurdo. O Rio de Janeiro, que é uma potência cultural, como eu acabei de dizer, e tipo assim, Rio de Janeiro é uma potência cultural e a cultura dele é combatida. Né? Perseguição ao banho, perseguição ao sangue, perseguição à capoeira. Imagina se, em vez de perseguição, abraça-se. Em vez de perseguir, apoia, ajuda. Eu não tenho para nenhum país no mundo um potencial que se pode
tirar essas comunidades. Tu vê o Vidigal aqui, no cinema, fizeram o Vidigal, quantos talentos que saem do Vidigal? E toda a comunidade tem o mesmo potencial, até maior. É só questão de oportunidade. Só. Excelente. Agora eu vou lançar aquela do futuro, principalmente do futuro, que eu vi vocês conversando ali sobre inteligência artificial, sobre o bom uso dessas ferramentas para criar, seja para cinema, seja para música. E eu gostaria que vocês falassem sobre a área de vocês, sobre esse novo momento criativo que a gente pode utilizar as novas ferramentas sem temer que elas nos tomem nosso lugar, digamos assim, né? Usar elas a nosso favor. Então, no cinema é uma coisa que muita gente tem criticado, né? Vai perder trabalho, o pessoal roteirista não vai mais ter trabalho, o outro não vai poder mais filmar. Mas é aquilo que eu estava falando para o Malboro lá em cima, tudo que é novo, as pessoas tendem a negar, né? Ou não aceitar, ou dizer que vai acabar com o que está acontecendo. Mas, na verdade, a gente sabe que a tecnologia... A gente lida com uma arte ligada à tecnologia, né? O cinema, a música. A tecnologia muda, a arte muda junto, entendeu? Então, não tem como você lutar contra ou achar que isso vai conseguir impedir que ela avance. O certo, talvez, é a gente tentar descobrir a potencialidade daquela nova ferramenta, né? Como que aquilo pode te ajudar criativamente, né? Não pensar só que vai perder emprego, vai mudar. Talvez o jeito, algumas pessoas que trabalham aqui vão para ali, vai ajustar aqui, vai se reajustar o sistema. Mas eu acho que é uma coisa muito legal, assim, e usar isso a favor, né? Não usar isso contra, assim. Então as pessoas que já estão vendo isso como uma coisa positiva, uma coisa de potencializar ali, vão chegar mais rápido, né? A gente sabe que quem chega mais rápido, quem chega primeiro, acaba se destacando e acaba evoluindo mais, assim. Então acho que o AI, do meu ponto de vista, né? Cada um tem o seu ponto de vista. É uma coisa que a gente precisa conhecer, entender a potencialidade dela, saber o que ela é capaz de ajudar a gente e usar isso a favor, né? No cinema, não sei como é que é na música, mas no cinema, por exemplo, eu trabalho faço muito documentário e lido com assuntos que às vezes não tem registro. Por exemplo, fui fazer um documentário sobre o movimento, os bailes soul. Nos anos 70, ninguém filmava os bailes souls. A galera não tinha câmera de filmar, no máximo fotografava, e mesmo assim pouco, não tinha celular. Então você vai buscar material de arquivo, você quase não encontra, entendeu? Não tem as cenas dos bailes, anos 70, tal, uma coisa ou outra. Então, por exemplo, a inteligência artificial vai conseguir, de repente, criar essa imagem. Entendeu? A gente vai escrever lá, era assim, era assado, tinha esse jeito aqui e tal. E aí a gente vai ter essas imagens que não existiam, né? Então acho que é muito rico, assim, para você mostrar, para você explicar. Então eu acho muito bom, assim, para mim que... Estou fazendo agora um projeto sobre cinemas de rua, né? Cinemas que fecharam, né? Tinham cinemas do subúrbio que não existem mais, que agora viraram igrejas. Não existe registro daquele lugar como cinema, né? Ninguém te filmou, ninguém fotografou. Só que tá lá o espaço, virou igreja. Eu queria ver como que era. E aí eu uso a inteligência artificial para me ajudar nisso. Então eu acho muito bom, assim, eu tô adorando, assim, tô aprendendo, tô tentando saber como é que funciona o melhor possível para usar a favor do meu trabalho. Eu estou focado em inteligência artificial, comendo, dormindo, bebendo, virando noite, não consigo dormir. Já tenho alguns, quantos eu esforcei ali, tem mais 50 inteligência artificial, né? Estudo todos elas, pesquiso todos elas, estou incentivando meus filhos também a se dedicar. E, tipo assim, eu não sou fervoroso tecnologia, sou muito fervoroso, eu sou apaixonado por tecnologia. Por isso que eu cresci em sistema eletrônico. Porque eu sou chip jogando, alguém sabe o que é o chip jogando? Chip jogando, alguém sabe? Parece jogando. Jogando é o primeiro chip antes da história da humanidade. Então a Microsoft desenvolveu, fizeram um chip jogando, que é quântico, mas ele era um computador com hardware chip. Eu já estou ligado nisso já.
Já estou pesquisando sobre os humanoides, sobre o robô com cérebro de células vivas, que já não tem mais inteligência artificial, daqui a pouco vão receber os robôs para terem comportamento como o nosso, já conseguiram fazer pele como a nossa para resistir o robô, já conseguiram. Tudo que está na tecnologia em ponto ali eu estou ligado, não adianta, eu não consigo, faz parte de mim também, assim, estar ligado à tecnologia. Eu estava planejando um documentário chamado Definitivo História do Funk, né? E esse Definitivo História do Funk, eles são 4 temporadas com 8 episódios, daí uns 40 a 45 minutos cada episódio. Essa Definitiva História do Funk, ela começa em 1940, história do blues. Aí o blues conta a história do blues, se mistura com o calvo, que vira o rock, e o outro lado do blues, que vira o rhythm and blues, que vira o jazz, soul e funk. E aí eu conto a história da discriminação dos negros que não podiam colocar a capa dos discos deles, não podiam ter eles na capa, porque era por causa do preconceito que existia nos Estados Unidos. O som era bom, mas não podiam ter eles na capa. Até o nascimento da Motown, o Belo George, onde os negros fazem uma gravadora própria e vão para a capa e fazem uma nova revolução. Aí eu vejo uma história de toda essa evolução do som, de como tudo aconteceu. Por isso que é um documentário muito grande, com 32 episódios. E aí, a Globo Play, vou fazer isso, mas tem que reduzir para 8. Eu falei, não vou te contar a história como ela é. Não, mas reduz, faz mais rápido. Não, é 32 episódios. A Globo falou, eu faço 8, mas com 32 não tenho nada aqui com 32 episódios. Posso conseguir outros 24? Pode. Aí fui dando assim, tem uma cartinha lá, consegui 4 milhões para fazer mais 8 episódios. Porra, legal pra caramba. Aí tive o governador, falei para o governador, esse governador Cláudio Castro, falei para ele sobre o projeto, e bom, pode contar com 8 episódios meus para poder fazer. Vou fazer uma digital, uma light, vai patrocinar mais 8 episódios. Quer dizer, falta só 8 para fazer o documentário, né? Tive uma reunião com o pessoal dele lá de fora, o pessoal que fez o documentário do Ayrton Senna, ficaram interessadíssimos em fazer e botar na Netflix. Pô, legal. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a estudar a inteligência artificial, eu comecei a ver que posso fazer esse documentário, não precisa de 30 milhões, que era mais ou menos o orçamento do documentário, como ele tinha que ser, como eu gostaria que fosse. Né? E com a inteligência artificial, acho que eu vou conseguir fazer o primeiro docudrama, que na verdade é um documentário, é um docudrama. O que é docudrama? Ele é um documentário, ao mesmo tempo que ele é dramatizado. Né? Então, eu estou vendo hoje que eu não preciso mais ter um ator parecido com o Big Brother. Eu posso ter o Big Brother. Entendeu? Eu não preciso ter mais um Romulo Costa novinho, alguém interpretando. Não, eu posso ter o Romulo Costa como ele era dentro daquela época. Então, mas talvez o primeiro docudrama feito com inteligência artificial. E qual é a ideia? Bom, eu já tenho a casa dando sim. Eu vou fazer um orçamento e organizar para ver quanto vai custar pegar os professores de IA, juntar todos os professores de IA, montar uma equipe para começar, porque eu já tenho os roteiristas, já montei grupos com vários historiadores de música, para poder refazer as histórias. Já consegui juntar um monte de gente legal, conhecedora de música, para poder fazer o roteiro e fazer reconstruir a história. Pessoas que já escreveram livro, etc. O Marcelo Goulart é uma das pessoas que fez a enciclopédia de Pânico. Então, o que acontece? Então, está faltando um pouquinho. Com a inteligência artificial, eu vou conseguir realizar com um valor muito menor do que eu imaginava que fosse fazer locação, maquiagem. E eu acho que se você começar a ver a tecnologia como inimigo, quando a tecnologia achar que ela vai tirar o lugar das pessoas, cara, não pode ter essa mentalidade. A tecnologia só vem para ajudar sempre. Claro que tudo vai mudar. Como eu falei para vocês, a IA, ou a tecnologia, ela vai tocar música, não vai? Mas ela vai tocar as pessoas? Então, minha profissão é continuar, mesmo que a IA venha tocar música. Porque você tem que saber que você aí vai ter coisas humanas que a IA não vai conseguir fazer de você. Que é tocar as pessoas, quando você toca a música. Excelente. Queria ter mais uma perguntinha.
Hoje em dia está muito caro reunir esses. Só eu perguntou. Não. Só para saber uma coisa, você falou sobre inteligência artificial e os dois esclareceram muita coisa, é isso aí, eu acho que tem que seguir adiante, né, com o que a gente tem na mão e está sempre evoluindo em cima. Mas para dar esse coração, quem está por trás são os profissionais que estão trabalhando, né, com essa ferramenta nova. E esses profissionais, no início, é exatamente como aconteceu com a indústria da telefonia móvel. Né? Lembra? Era aqueles tijolões e tudo. Então, assim, no início era tudo muito caro. Então, a minha pergunta é exatamente essa. A gente vai fazer, de repente, um videoclipe. Aí precisa de elementos de animação que envolvem inteligência artificial. O que as pessoas falam? Mas é tão simples, ali no... Você pega ali no Instagram, ou, enfim, filtros e coisas, mas de repente com a câmera já não dá para fazer dessa forma. Entendeu? Com 6K ou 8K. Tem que ter um profissional muito mais qualificado para trabalhar com essa ferramenta. Então, esse momento agora é desse, e custa muito caro esses profissionais juntar essa galera. Porque ou tem barato demais, que aí está padronizado, qualquer um usa, ou então você vai fazer uma coisa personalizada e aí precisa de ter um conhecimento, um know-how e a estrutura toda que envolve. Hoje, o que vai mandar são os prompts. Prompts é o que vai mandar. Os prompts. Os prompts são o que vai mandar. Quem puder estudar prompts hoje, saber como montar prompts, como fazer prompts, como você criar os prompts, ele vai ser a essência da criação. Tá? Meu filho, vou tentar ver se vocês conseguem ver, meu filho aprendeu lá, que ele está treinando, né? Eu vou pegar aqui as coisas que ele fez, para vocês poderem, só o prompt, só escrevendo, ele definiu, escreveu tudo que tinha que escrever e tal, e criou as imagens. Deixa eu mostrar para vocês aqui, se está pronto. Ó, vê se está pronto. A gente vai tampar a imagem. Não, o mais importante é a imagem, não é o som, né? Mas a imagem, ó. Isso tudo ele fez com prompts. Isso tudo é inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial. Não são pessoas de verdade. Prompt é o comando. Entendeu? Então, se você parar e pensar... Não, mas o que importante é mostrar, né, o som. Tudo através do prompt. Não, claro que no início tudo é mais caro, porque não tem tanta mão de obra, não tem tanta gente que conhece do assunto, mas daqui a pouco isso vai se espalhar. Porque as pessoas talentosas de fato. Sim. Daqui a pouco vai democratizar, porque a gente já está no momento que a tecnologia com o som, a internet, isso tudo, já é uma coisa mais democrática como era antigamente, entendeu? Então, a informação que vai fazer, a informação chegando às pessoas vai ser uma coisa acessível, não vai ser uma coisa mais para rico. Cinema era uma coisa de rico, hoje em dia todo mundo faz. Mas o mais importante é a informação. Todas as IAs são gratuitas. Aí. Todas as IAs, todas são gratuitas. Isso que eu estou te falando vai ser como a eletricidade, como a internet quando nasceu. Vai ser uma revolução. Por quê? É uma revolução, está acontecendo agora uma revolução. Elas são gratuitas para você e tem uma limitação de créditos, limitações de qualidade, limitações. Você vai depois pagar aquela que for mais interessante para você. Todas são gratuitas. Nenhuma delas você paga. Mas você é como se fosse traficante que te dá uma droga aqui. Aí você pequena dose para que você possa. Essa pequena dose é grátis. Se você quiser ter mais, aí você tem que pagar. Aí é questão de assinatura. Não, você tem que assinar todos. Você não consegue ter acesso ao grátis se você não assinar. Mas é grátis. Você assina para tela grátis. E aí você vai assinar. Eu, por exemplo, eu tenho no meu computador entre 50 a 100 inteligência artificial. E aí eu vou testando todas elas. Vou testando todas com grátis. Quando eu vejo que uma realmente é muito boa, muito interessante, aí eu pago a assinatura daquela. Mas eu continuo usando todas de graça. Por quê? Porque os testes que ela me dá diariamente é o suficiente para me treinar. Que eu estou treinando. Esse treinamento, eu preciso fazer em uma. Posso fazer um pouquinho em cada uma de treinamento todos os dias. E usar elas gratuitamente para o meu treino. Entendeu? Isso tudo envolve, assim, por exemplo,
trabalha com a capa do disco. Isso. Faço capa de disco. Eu fiz várias Clipe, videoclipe. Fazer de tudo. Mas o designer gráfico põe uma grande em cima desse conhecimento. Então, mas é tudo prompt. E, por exemplo, a inteligência artificial faz para você o prompt das informações certas. Se não é o que você quer, a inteligência artificial faz os prompts para você. Você vai ter que botar o seu filho, seu lado humano, para dizer se aquilo que realmente você quer ou não. Entendeu? Quer dizer, tem que associar o seu lado humano com a inteligência. A inteligência artificial é muito inteligente. Só que ela te dá muitas opções. O seu filho humano vai dizer o que é bom e o que é ruim. Entendeu? É que nem música. A IA faz música, muitas músicas, mas como guardar um botão. Só que se você não tiver o feeling, vai ficar uma merda aquela música. Fica muito frio, fica padronizado. Aí que tá, mas porque não coloca o feeling. A hora que você colocar, juntar um humano com a inteligência, você vai ver uma coisa diferente. É isso a junção que tem que ser feita, não é redução. É junção. E no fim acaba vencendo quem souber fazer a pergunta melhor, fazer um comando melhor. Né? Então, quando você souber, já sabe o que você quer de verdade, e souber se expressar bem especificamente, aí você consegue extrair daquilo. Os roteiristas serão muito úteis. Os roteiristas serão muito úteis para fazer os prompts. Hoje, muita gente não conhece prompts, mas prompts daqui a um ano vai ser a palavra mais falada por todo mundo. Prompts. Vai ser a palavra daqui a um ano, todo mundo vai falar de prompts. Então, com essa que eu gosto de meu prompt de encerramento. Muito obrigado. Muito bom. Valeu. Obrigada pela presença de vocês, foi um prazer Vou pedir para os três falar de música, né? Mas eu acho que a gente precisa escutar também. Queria convidar a Tata Algan, nossa DJ, para finalizar esse encontro maravilhoso. Obrigada. Até aí.